Buongiorno, Marcos Chaves. Como va? Bom dia, Janaína. Bom dia, Letícia. Bom dia, Sulian Vieira. Daqui a pouquinho, então, vamos dar início ao nosso sétimo bate-papo Café Sonoro. Eita, gente bonita. Olha o Marcos Chaves aí. Bom dia, Kelly. Bom dia, Jana. Olha, que joia. O nosso convidado já chegou. Muito bem. Ótimo, pronto. Acho que é isso. Vamos então começar agora o nosso bate-papo Café Sonoro, ok? Lembrando que ele é uma iniciativa do grupo de pesquisa Vocalidade Sena, composto por pesquisadores, professores e estudantes da Universidade de Brasília, da Unirio e da UFGD. Particularmente, este evento ele se configura como uma ação de extensão que está comandada, coordenada por Marcos Chaves, da Universidade Federal de Grandes Dourados, pela Letícia Carvalho, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Voz de locutor de rádio. É isso aí, Gil. E por Sulian Vieira e César Linelli aqui da UNB, ok? Bom, vamos lá então. Olá, olá, bom dia. Ó, Solia, é isso aí. Então, muito bem, gente. Sejam todas, todos e todes muito bem-vindos, ok? Lembrando, mais uma vez, que a conversa de hoje tem como tema coisas sonoras, tá? E faz parte desse sétimo episódio dessa temporada do Bate-Papo Café Sonoro. E olha, eu acho que tem novidades por aí, né? Semana que vem a gente anuncia, temos o último episódio e parece que o anúncio de novidades, tá bom? Legal, eu vou chamar então o nosso super convidado de hoje, Márcio Vieira. Ai, Márcio Vieira. Quem é Márcio Vieira, né? Márcio Vieira é inventor e construtor de coisas sonoras. Olha ele aí chegando. Foi rápido, rapaz. Cheguei. Esse Tudo nosso bom? teste deu certo, né? Deixa eu te falar uma Pô, coisa. Ó, a finalmente, camisa, eu hein? troquei, ó, Ó, pra ficou ficar mais bonita parecido também, ó. A contigo. minha, É, eu falei rapaz, minha olha camisa aí. da minha sobrinha, Pois pântano de é. manga. Isso é A minha um. não, são só umas flores mesmo. Meu Tá é. Como é que é o nome? bonita. Esqueci o nome da fruta. Acho que é uma fruta do cerrado. Ah, certo. Não, a minha são só umas flores mesmo, ó. Mas eu Bonito falei, também. Estamos vou vivos. ficar parecido pra gente ficar mais Isso. parecidinho, né? Pronto. Isso, bom. Muito bem, deixa eu te apresentar rapidinho aqui, Márcio. Então, Márcio Sim. Vieira, pegar minha cola, é inventor e construtor de coisas sonoras, além de multi-instrumentista e performer, tá? Mestre em artes cênicas pela Universidade de Brasília, 2019, com a dissertação intitulada Coisas Sonoras em Cena e a Invenção de Timbres. Dois pontos, linhas da malha criativa do de Grude. Agora, antes de você começar, Márcio, eu também tenho que te falar que, assim, falar um pouquinho da minha admiração por você, né? Ah, A gente conheço. se conheceu
em 2016. Tivemos trocas de lá para cá muito intensas, inclusive relacionadas a essa dissertação. E é muito bonito dizer sempre o quanto que estar nessa função de orientador, muitas vezes você aprende tanto ou mais quanto quem está no outro lugar, né? E contigo certamente foi assim. Todos os nossos encontros eram uma bomba de maravilhas que chegavam até mim e a gente então atualizava diversos conceitos e perspectivas, inclusive, sei lá, dos nossos pontos de vista, né? Com certeza. Bom dia, mais gente chegando aí. Muito bem. Então, o Márcio hoje vai falar sobre coisas sonoras. O foco é esse, né, Márcio? Então, no seu currículo aqui, a gente viu que tem inventor e construtor dessas coisas, além de multi-instrumentista. Ou seja, imagino eu que o público talvez fale assim, bom, por que que ele não chama de instrumento musical ou objeto sonoro? Peraí, Jujuba, minha gata aqui está me mordendo. Vai para lá, minha filha. Tem outra passando aqui. Por que então? Então eu queria que você falasse o porquê dessa terminologia. Márcio, que percurso é esse que fez você hoje chamar essas suas invenções de coisas sonoras? Então, você lembra, a gente encontrou esse termo, fomos construindo ele, assim, combinando de construir ele juntos, porque ele apareceu numa hora que eu precisei falar sobre o trabalho com o de grude. Trabalho com o de grude principalmente a partir de ano 2000, onde eu me juntei com os amigos Marcelo Beré, Luciano Porto, a diretora Lil Sykes, e a gente fez várias peças, andamos pelo mundo, e nesse trabalho tinha muito presente a produção sonora em cena. A gente usava os materiais que eu construía, criávamos coisas incríveis, e aí, na hora de fazer falar sobre isso, eu falei, uau, como é que eu vou conversar, como é que eu vou me referir a essas traquitanas, né? Encontramos um amigo uma vez no Canadá que chamava de traquitana, achava ótimo esse nome, essas engenhocas e etc. E aí o termo coisa sonora começou a surgir, porque lendo, assim, é uma outra pesquisa, né? A pesquisa prática foi essa que se desenrolou desde 1980, e essa pesquisa mais intelectual, mais acadêmica, mais metafísica, vamos dizer. E aí eu comecei a encontrar termos, situações, análises, e a coisa de você chamar de objeto era uma coisa que ficava um pouco limitada, porque um objeto ele se apresenta para a gente numa superfície, ele não há um diálogo, ele é uma coisa, ele é o que é, o objeto é o que é um guarda-chuva, é uma cadeira. E, no entanto, coisa, a partir do que Tim Ingold falava, é uma confluência de linhas, de encontros, acontecimentos. Uma coisa, para acontecer, ela tem que se relacionar. Ela tem a coisidade, né, que o Heidegger colocava, ou seja, é uma relação com quem está tratando. Então, o mundo ele é feito de humanos e materiais, e esses materiais, como eles se relacionam com a gente. Então, foi uma pesquisa incrível de trabalhar com agência material, como que o material influencia na relação, como acontecem as coisas. Então, Bruno Latour, Carlos Maia, lá do Rio de Janeiro, várias pessoas me auxiliaram para construir esse conceito de coisa sonora. Eu vou confessar que ele vem um pouco, ele sai um pouco, ele deriva um pouco de um termo que eu construí lá no início da pesquisa. Porque, rememorando, eu sou formado em engenharia elétrica, aí pela Universidade de Brasília. Na década de 80 eu me formei e nesse tempo eu comecei a estudar acústica. E a acústica ela é estudada por analogia. Você não mede a pressão de ar, você não mede muitas coisas. Você faz uma analogia porque na engenharia elétrica a gente consegue medir com precisão coisas e aí você faz um arcabouço, um modelo teórico. Então eu comecei a entender como funcionam os instrumentos, as coisas que fazem som. E ali eu comecei a ver que eu tinha dificuldade em tratar. Os termos eram diferentes. Você não falava frequência, falava de espectro harmônico, falava de
intensidades, e do outro lugar você falava de timbre, falava de altura, de volume. Então, e depois, agora, durante a pesquisa no mestrado, eu fui encontrar Ludwig Fleck, lá de 1930, que trouxe o termo formas de pensamento. Então eu descobri que a física pensa o som de uma forma e a música pensa o som de outra forma. A física pensa em termos de frequência, de vibração, de transmissão de energia, espectros harmônicos, etc. Enquanto que a música pensa em termos intersubjetivos, né? Altura, frequência na altura, timbre, intensidade, duração. E ali eu comecei a tratar fonte sonora e instrumento musical. E até nas oficinas a gente pergunta qual a diferença, qual a distância que há entre um instrumento musical e uma fonte sonora. A pessoa, a fonte sonora faz isso, blá, blá, blá. Tudo que uma fonte sonora faz, um instrumento musical faz, com uma única diferença: música. Ou seja, a distância, o que separa uma fonte sonora de um instrumento musical é exatamente um músico. A gente falava, pode botar um Hermeto Pascoal ali, é uma unidade astronômica que une qualquer fonte sonora a um instrumento musical. Mas, e aí entra a habilidade do músico, a habilidade do performer, todas essas coisas que envolvem. Então, a coisa sonora ela chegou para eu tratar de um outro universo, que é agora no universo cênico. Porque um violão em cena, eu não diria que ele é uma coisa sonora. Um violão em cena pode ser só um violão, um instrumento musical usado para a pessoa cantar. Agora, se esse instrumento, se esse violão se transforma num cavalo, daqui a pouco vira um cabong, vira outras coisas, e ele começa a se inserir dentro da dramaturgia, do contexto cênico, ele começa a conversar, ele começa a ter uma alma, começa a ter uma vida, vira um ser animado. Aí ele deixa de ser um instrumento musical e sim passa a ser uma coisa sonora. Nesse sentido que eu busquei o termo coisa sonora. Perfeito. Então é pela relação que se dá inclusive de facilidades, resistências, tanto dessa fonte sonora ou desse instrumento musical, que ela vai então se tornar coisa sonora. Ou seja, né, a partir da relação eu tenho essa terminologia. E você usa isso justamente porque a sua ideia de coisa sonora, ela expande para além da sonoridade, mas sim com essa relação e muitas vezes em cena. Não é isso, Márcio? Então eu queria só que você falasse um pouquinho mais para a gente do seguinte, por exemplo, você começou a falar da sua formação em engenharia, certo? Com certeza. E como é que foi esse percurso do estudante de engenharia até esse inventor e construtor de coisas sonoras? Uau! Rapidinho. Então, com certeza, ela vem lá da década de 80. Eu ainda estudante de engenharia, músico desde menino, estudando música, brincando com violão, aprendendo flauta doce, essas coisas. E em um determinado momento eu consertei um instrumento musical, um violão, na nossa colega Isabela Brochado. E aí eu falei, uau, consertar aquele instrumento me deu assim, falei, eu mexi numa coisa sagrada, uma coisa assim, né, um instrumento de música, e ele voltou a funcionar. Eu pensei na força das cordas, falei, uau, é legal. E aí comecei com pequenos experimentos, até que numa dessas idas à biblioteca encontrei livros de acústica, eu estudando engenharia, e a coisa começou, eu comecei a construir instrumentos, experimentos, e aí formamos um grupo musical na década de 80, Músicas à Tentativa, né, com João Rochael, com a Luísa Batata, Nonato Vera, Isabela Brochado, e aí esse grupo ele utilizou esses materiais, eles eram já uns protótipos, assim, digamos, de coisas sonoras, porque eles não eram só instrumentos, eles eram cenário, eles em algum momento eles faziam parte de uma pequena performance, uma dramaturgia, e aquilo foi acontecendo. Eu passei numa fase de começar a trabalhar com instrumentos musicais, fazendo calimba, né, uma coisa profissional. Eu virei artesão durante 10, 15 anos, eu só fazia praticamente calimbas, um instrumento musical africano. E ali eu consegui uma série de habilidades profissionais, ou seja, produzir em quantidade, resolver problemas, desenvolver ferramentas. É todo um outro aspecto da fase da coisa de construir, fazer produção sonora.
Também Ô, participei de Márcio, coisas... você me Sim, permite te interromper um claro. momentinho? Você mostrou uma calimba que você construiu aí, correto? Sim, sim, A calimba, ela, assim, se ela for tocada de um jeito convencional, ela pode ser chamada de instrumento musical, porque é um instrumento musical. sim. Só para o Isso. pessoal entender mais do que se trata. E, de alguma Claro, claro. maneira, se você começa, como você falou, utilizá-la como um outro objeto também em cena, ela se transforma naturalmente pelo uso em coisa sonora, certo? Sim, Você poderia, para a gente, rapidinho, dar uma palhinha da calimba como instrumento musical? com Uma coisa certeza. simples. Agora, por exemplo, só para a gente... Vou só abaixar aqui, peraí, solta. Tá. Tá vendo aqui? Não. Enquanto isso, tá dando para ver. Enquanto isso, o Aqui. Marcos Chaves, que participou da banca do Márcio, né, tá falando, queremos o livro publicado, viu, Márcio? Aham. Ei, garoto! A gente tem uma Valeu. dificuldadezinha no áudio aqui, mas eu acho que deu para Com sacar a certeza, beleza com que é. certeza. Que legal, É cara, um que legal. instrumento íntimo, é um instrumento assim, se eu falo quando ele está tocando numa festa, então a festa está acabando, é um instrumento assim. O Sim, próprio nome calimba foi dado porque significa som pequeno, instrumento pequeno, né? Uma sim. coisa assim que... Agora, Oh, Márcio, sem querer te colocar numa situação difícil, por exemplo, como ela se tornaria, você poderia improvisar um uso agora dela como coisa sonora? Uma coisa muito rápida e simples, por exemplo? eu não estou entendendo. Por favor, peraí, como é? Peraí. Perfeito. Perfeito, legal, Assim, é isso, né? Sim, legal, é, bacana demais. Bom, eu acho que eu te interrompi, você quer comentar mais sobre a questão da perspectiva da formação? Ou a gente não, avança um mais pouco? ou menos isso, sim, porque, como eu disse, você produzir, mexer com produção sonora, eles são vários campos, né? Então, um Sim, deles é essa parte profissional, de você fazer instrumentos musicais, vamos dizer, ou mesmo coisas sonoras. Porque, como eu disse, precisa-se de um certo desenvoltura, você tem que ser rápido, você não, as experiências, os experimentos, depois que você consegue um modelo para produzir uma calimba, eu preciso fazer uma série de ferramentas, é todo um universo de luteria sim, que a gente, quando vai fazer um violoncelo, você tem séculos de ferramentas desenvolvidas, você vai fazer um violão, a mesma coisa, um piano, tudo são estruturas que já estão prontas. Para fazer uma calimba, eu precisei desenvolver todo esse material, toda essa ferramentaria. E quando eu vou fazer coisas sonoras para o grupo, passa algo parecido, porque eu tenho que ser rápido, eu tenho que fazer um protótipo, depois produzir um original, e depois enfrentar problemas, porque ele começa a dar problemas de quebrar, de ser difícil de tocar, oferecer resistência, porque a gente tem que tocar a sim, coisa, a gente tem que encenar com ela, né? Ele não pode. Muitas vezes uma coisa sonora foi limada porque ele arranchava em tudo, não funcionava. Em outras foi melhorada por causa desses problemas, né? Então, isso é uma sim. parte. A outra parte é a parte de criação, de pesquisa, de você estar procurando, sempre atento aos sons, como é que as coisas produzem som. Eu escuto uma coisa fazendo som, uau, isso faz som, aquilo... né? Tem a história das garrafas, né? As garrafas, eu comecei a procurar garrafas e encontrei garrafas, aí fui ver uma que ela mexia com calor, a deformação, então aí começa a pesquisar a química das garrafas, a física das garrafas, o calor, então é uma coisa Sim. complexa que envolve bastante Agora, trabalho. Márcio, correto, tem toda uma... Sim, Para você conseguir afinação, pensar nessa questão dos harmônicos e trabalhar esses timbres, sem dúvida tem um conhecimento aí que você acabou constituindo e acumulando de algumas décadas, né? Mas eu sim. queria saber o seguinte, a gente trabalha em cursos de artes cênicas. É possível
em que medida que qualquer pessoa que tenha desejo e persistência produza coisas sonoras? Queria que você falasse um pouquinho disso para a gente. É uma questão que, assim, eu procuro até mesmo desmistificar, porque eu já vi muitas coisas acontecendo de pessoas que não têm absolutamente, vamos dizer, nenhum conhecimento formal, não foi introduzido na arte de coisas sonoras. Outro ponto é que é uma entrada extremamente simples. São coisas que a gente faz... você dominar a técnica é uma coisa... Quase qualquer técnica é uma coisa de você fazer, uma coisa de você quer cantar, você começa a cantar, você, claro que vai se chegar a níveis, potências diferentes, mas isso é uma coisa que se adquire. Você hoje em dia, então, eu para fazer meus trabalhos eu tinha que ir na biblioteca, tenho até hoje uma Xerox. Quando eu me formei, eu saí com um calhamaço de Xerox da biblioteca. Hoje em dia, qualquer clique na internet a gente encontra as informações, ou seja, o mais delicado de tudo é você fazer. Então, Sim. eu tenho muitas experiências de pessoas que usam, assim, mesmo com meus amigos, que eles dão ideias, assim, encontram situações. É claro que, a algum momento, pode haver uma limitação na hora de produzir, de realizar, né, o Uhum. artefato. Mas eu acho que isso é o de menos. Acho que o contrário é pior. Você ter todas as condições, ter todos os conhecimentos e não ter a criatividade, não ter a intenção, não ter o desejo, a necessidade de produzir alguma coisa Sim. sonora, assim, que colocar ela em cena, né? Porque é uma brincadeira sempre. É brincadeira de menino, né? Sim. Uma brincadeira de menino. Eu geralmente falo aquela brincadeira. Eu estava fazendo uma vez, assim, eu soprava, aí o menino veio, professor, vai lá e faz, corta com um negocinho. Eu fui para casa e fiz Ah. um negócio para tomar, né, cafezinho com canudinho. Ah! Ó! 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 Isso é uma Ei, brincadeira garoto! que... Uma brincadeira que, para chegar nessa coisa simples, de eu entrar com um canudinho, fazer uma brincadeira, olhar, tem toda uma cena, quem quiser assistir, tem no YouTube, o cano, eu jogo o canudinho fica vivo, eu tem toda uma dramaturgia para dar vida a alguma coisa, assim, a coisa fica tão etérea, porque a gente não sabe se é o canudinho que está vivo, se é a mosca que está viva, se é o sujeito que está vivo, é um turbilhão de imagens, assim, de transformações que deixa a gente gostoso, dá um ar gostoso, engraçado na história. Aham. E a dificuldade, assim, a gente passou por várias cenas, a gente brincou com muitas cenas. A minha sobrinha, inclusive, que fez a camisa, achou ruim, que chegou uma hora que a gente tirou uma cena, que a pessoa chegava, tinha vários canudinhos, quer trocar? Quer trocar? Não, quer não, não sei o quê. Ficava com as brincadeiras, assim. E até que chegou nessa coisa simples de entrar com um canudinho, fazer toda uma brincadeira e tocar música. Quer dizer, foi um trabalho de equipe, de tentativa, de pesquisa com o trabalho de fazer um canudinho. Então, e também para tocar, é uma coisa que parece simples, mas eu lembro quando eu morava em Pirinópolis, vinha para cá, eu vinha dentro do carro para poder doir aqui, para poder tocar e sair o som, e a dificuldade de fazer. Então, trabalhar com essas coisas sonoras é
é um desafio, porque além de você estar atuando, você tem que estar atuando com o som. Você sabe, com a Sim. voz é algo parecido, né? Você tem que estar afinado, ao mesmo tempo tem que estar com uma presença dentro de um roteiro, dentro de tudo que não é tão diferente Tem a de uma questão do música. foco, né, Márcio, que eu acho bem complicada, porque se você está em cena com uma coisa sonora, às vezes, se você é um músico, o seu foco muitas vezes está na concentração, na relação exclusiva com o instrumento, correto? Neste Exatamente, caso da exatamente. cena teatral ou das artes cênicas de modo geral, esse foco, ele muitas vezes está dividido e triangulado com outra ator, atriz, né? A plateia, muitas vezes dependendo, o instrumento e o que você veio fazer ali. Então, ou seja, a coisa fica muito mais complexa em relação Fica, aos fica. focos também, né? E Essa é aí, nesse sentido, Márcio, me parece assim, que essa microcena que você mostrou de descoberta, né? Como se a gente estivesse descobrindo agora essa coisa sonora, ela é meio uma síntese do que acontece, né? Ou seja, você tem esse material, você tensiona ele, você leva ele a limites que não é o primeiro uso, muitas vezes, dele, né? Um canudinho. Ele é para chupar um líquido, não para expelir um som, né? E aí você coloca outra coisa que é uma espécie de ressonador dele, é e uma aí depois você, campana, é além uma campana. de É campana, uma campana. exatamente, uma campana, Eu posso fazer a perfeito? campana com a mão, inclusive, né? Aqui, no caso, quando Sim, eu faço assim, a campana é a mão, isso não é sim, uma campana. Isso vem de um conhecimento. Eu sei que isso daqui vai amplificar o som. Eu sei que isso daqui perfeito. é um conhecimento, mas uma bobagem. Sim, Assim, e não precisa depois temos estudar a a afinação. universidade. Sim, Sim. A afinação que você fez, eu acho que você faz furos específicos em lugares do canudo ou não, não? Não tem? eu até brinco em cena que eu falo, coloco um dedo aqui, um dedo aqui, um dedo aqui, mas não tem dedo, não tem furo nenhum, Ah, gente, ó. é só embocadura. Só Ah, embocadura, eu sim. aperto e solto. Eu posso até fazer furo, funciona com furo também, mas aí é outros 500 mãos. Cada furo eu fico com uma Sim. região para poder trabalhar. Aqui eu faço. É uma brincadeira com a Perfeito. boca. E é por isso a dificuldade que eu falei que eu vinha no carro tocando, Sim, porque é como cantar, é uma coisa de tensionar, fica agudo, relaxa, fica grave, é uma sim. brincadeira. Até vou aproveitar então para mostrar aquela minha coisa sonora ali de pendurada, né, Márcio? Que eu te mostrei mais Sim, cedo, sim, é que outra. também não tem a ver com esse tipo de artesania que o Márcio mostrou, mas tem, porque na realidade ali são três instrumentos, um sousafone ou tubinha pequeno, e tem acoplado nele numa corneta de trombone e um trompete daqueles mais longos, né? Ou seja, e também para um uso de um personagem, uma figura que eu uso e não consegui ainda nem ensaiar, mas está ali na parede para a gente é, se esforçar para tal, né, Márcio? Márcio, muito bem. Então, veja, só a coisa sonora em si e conseguir que ela seja potente enquanto manifestação cênica já é algo que não é simples, né? Que requer uma série de habilidades, trabalho, persistência, Sim, criatividade, por aí vai, isso é conhecimentos verdade. técnicos muitas vezes, dependendo, né? Mais de um grau mais elevado ou outro. Mas eu queria saber de você o seguinte, veja, queria que você falasse um pouco de o que é o Wood Grude, porque talvez tenha gente aqui que não saiba, correto? Sim. E como é que a sua entrada, de alguma maneira, alterou, balançou de alguma maneira, com como o Wood Grude vinha trabalhando até então? Ou seja, o que a sua entrada promove de mudança na trupe? Ok. De Então, o quem são, né? Udgrude é um grupo que foi fundado em 1982, do século passado, que é sempre bom lembrar porque a galera era jovem, né? Eram, né, jovens palhaços, estavam na vanguarda do circo-teatro, o novo circo estava surgindo. A gente, em 1980, ainda ia a circos aqui em Brasília, ver os leões, os macacos, a mulher barbada. E aí começou-se a trabalhar com um novo circo. O Circo de Soleil vai surgir ali no final da década de 80, ele começa a acontecer, etc. E hoje
né, estavam na vanguarda, hoje estamos na retaguarda, porque o mundo acontece e a gente correndo atrás. Inclusive, estamos fazendo aí um trabalho para ver se a gente faz com audiovisual os coronavírus, né, porque são as coisas... Mas assim, e ali, quando começamos, eu estava no grupo como músico. Tinha o Beré, o Luciano, o Astico e várias pessoas fazendo trabalhos de circo, de animação, uma brincadeira. Eu era músico, eu era do Liga Tripa, os irmãos Liga Tripa, etc. Ficamos juntos até 86, quando eu fui para Pirenópolis trabalhar como artesão, etc. O grupo, nessa época, começou a ter uma lona. Foi quando eles viveram um universo de circo. Durante 4 anos, trabalharam com lona, conheceram profissionais que viviam, se agregaram ao grupo, andaram aqui pelo Centro-Oeste, conseguiram várias... Toda a sabedoria do palhaço tradicional vem desse tempo. Logo no final da década de 80 e 90, chega Hugo Rodas no grupo. É uma outra transformação. Veja que já estamos numa segunda fase, uma terceira fase. Técnica circense dentro de uma dramaturgia. Dali, o grupo acontece e ali, novamente, há uma interrupção. E ali, no ano 2000, 98, eu chego para o grupo, o Luciano me convida para a gente fazer um trabalho, o cano. Eu iria só construir os instrumentos, mas terminou que eu entrei pelo cano. E ali fizemos o cano, papai, viajamos por 16 países, logo depois fizemos ovo, e passamos a década de 2000 toda trabalhando. E ali, naquele tempo, quando o grupo começou também, chegou a Lil Sykes, que é uma diretora que trabalhou com Eugênio Barba durante 5 anos, ela é cineasta, e ela trouxe uma outra dinâmica para o grupo. Dinâmica em termos de ensaio, em termos de criação. A minha chegada com o meu material sonoro, a chegada da Lil Sykes e a junção dos outros integrantes que tinha, que era o Luciano Porto, com toda a sua bagagem de cenografia, Marcelo Beré, com toda a sua bagagem de palhaço, de produtor, a gente fez uma conjunção muito interessante. Eu usava o termo conjunção na época, mas hoje em dia eu chamo de malha. Malha porque essas linhas que vinham andando, elas se juntaram e começaram a tecer todo esse trabalho que durou 10 anos. Né? Hoje em dia a gente está, como eu disse, procurando outras saídas, procurando outros trabalhos, outras formas de expressão. E ali foi muito importante, porque para todos nós, tanto para o grupo como para cada um de nós, a gente encontrou formas diferentes de trabalhar. E para mim foi muito especial, porque até então eu não tinha trabalhado com fazer coisas sonoras. O meu trabalho, eu trabalhei com educação um pouco, eu fiz algumas coisas de educar, com a Mônica Monteiro, um trabalho fazendo material lúdico para as crianças brincarem e, ao mesmo tempo, aprenderem música. Eu fazia trabalho de artesania, porque fazia calimba e alguns outros instrumentos que eu colocava como uma coisa artesanal, ou seja, você repete, você pesquisa. E ali eu comecei um trabalho diferente, que era de você pesquisar, de você encontrar ver uma proposta, fazer transformações, coisas rápidas, em grande variedade. Então, para mim, foi uma experiência incrível trabalhar, de fazer coisas sonoras, assim, e criar esse conceito, né? Criar essa dinâmica de fazer. Então, o de Grude é basicamente isso, esse grupo que está aí, insistente à lista, no sentido que insiste em estar sempre se reencarnando, se reinventando. E esse é um resumo do de Grude. Maravilha. Então, de alguma maneira, tanto você alterou essa lógica do grupo e o grupo alterou também a sua lógica, né? De com pensar certeza, essa confecção dos instrumentos. Essa, na verdade, isso é muito bonito, né? Essa é a ideia, inclusive, da agência material, que foi um conceito que eu usei para desenvolver toda a dissertação e chegar nesse conceito de coisa sonora, porque os materiais, a gente chega no material, esculpe, faz 1000 coisas, mas o material também age sobre a gente. Essa relação com o material é que faz toda a humanidade, porque a humanidade não existe pelada no meio do nada, né? Ela está sentada numa cadeira, ela tem um copo d'água, ela tem
materiais que estão fazendo com que ela haja. Se você puser uma cadeira, a pessoa vai sentar. Ora, a cadeira faz com que a pessoa sente, é natural. Sim. Então, essa relação de malha é muito interessante. É muito interessante. Foi Ô, Márcio, e você poderia, por exemplo, enumerar para a gente algumas coisas sonoras que você utilizou em cena com o de grude e que você acha que tem relevância? Ou seja, que às vezes a gente não tem ideia, acha que tem lá o canudinho, mas de repente só no ovo ou no cano, né, ou nos dois, a gente tem uma miríade de coisas que vão surgindo e se transformando. Não sei se você trouxe algum exemplo para a gente específico que você possa mostrar isso, mas eu gostaria de alguma maneira que você mostrasse um pouco agora de alguma coisa sonora que fosse mais complexa e tivesse desdobramento. Você pode fazer isso para a gente? Sim, com certeza. É só antes colocar essa questão de como que as coisas chegavam, né? Eu dando uma revisada ontem, e vi que tem dois caminhos básicos. Um caminho é o caminho onde a produção sonora propõe, mostra alguma coisa, e ali você pega aquele, sei lá, você chega com um cano, um tubo, ou um instrumento musical, e dali começa-se a produção dentro do grupo, do ensaio. Um objeto, algum material, e é preciso explorar a sonoridade daquele material. Ou seja, esses dois caminhos, basicamente, são as duas portas, assim, os dois portais de entrada. Os caminhos são, assim, as formas são as mais variadas possíveis. Tem coisas muito interessantes. A mais interessante, uma das muito interessantes dela é o surgimento do Rex. O Rex, ele apareceu do nada, assim, devagarinho, foi surgindo no ovo. Ele não era nada demais, era só uma coisa inanimada que foi aparecendo, daqui a pouco ele foi tomando corpo e virou praticamente o personagem principal, assim, junto com um protagonista, junto com os três homens urubu, três pessoas que vivem no lixão. A ideia era essa, era trabalhar com material de lixo, ou seja, então a minha proposta de pesquisar sonoridades era com lixo, com latas, com garrafas, com tudo que pudesse ser encontrado como dejeto. E ali apareceu o Rex, ele foi aparecendo, e ele começou, o trabalho foi conturbado, foi com muitas idas e vindas, e no final ele fez uma linha dramatúrgica, uma linha de narrativa dentro do trabalho, e ele surgiu de uma forma assim, também linhas que vão andando. Começou com a minha linha de pesquisa. Eu estava pesquisando porque a gente fez o cano. E no cano a gente conseguiu outra coisa sonora que é a parte que é a cucaracha. A cucaracha é feita com ladrilhos, é uma casca, uma placa onde a gente cola placas cerâmicas que podem ser percutidas e tem uma sonoridade, e a gente coloca nas costas, e colocando nas costas, um toca nas costas do outro. Ou seja, surgiu essa ideia de tocar na outra pessoa. Ok, aí essa história de tocar na outra pessoa foi muito interessante, engraçada, com possibilidades. Eu pensei em alguma coisa de briga, de luta, etc. E aí, olha, eu trouxe até aqui um exemplo de um desenho que eu tinha da época, lá de 2000 e pouco. Tá dando para ver. Um desenho, uma pessoa cheia de garrafas presas no corpo. Eu imaginei que essas garrafas podiam ser percutidas e a gente fazer uma dança, fazer coisas assim. Ok, um belo dia eu resolvi fazer a tal da ideia e peguei um EVA, um material de EVA, coloquei algumas garrafas, pendurei no pescoço e comecei a percutir. Ok, ficou pendurada, ela era pendurada aqui no pescoço, aqui, e brinquei. Deixei isso lá no campo. Lá largado na oficina, e fui trabalhar. Daqui a pouco chega meu filho, Guido, e fala: olha, pai, o meu cachorro Rex, olha, saiu andando com ele na oficina. Olha como ele é ensinado. Senta, Rex. Deita. Morto. Eu olhei aquilo e falei, uau, assim, que legal. Aí corri, cadê aqui, ó?
peguei uma garrafinha e fiz uma cabecinha para ele continuar brincando. Isso foi que ano, mais ou menos, Márcio? Aqui. Ele tinha 8, 9 anos de idade. Aquilo foi em 2003, ele tinha 8, 9 anos de idade. Sim, 2003. E ali, durante... Eu achei que isso tinha sido feito em 2003, mas eu tinha lembranças que eu estava ali morando numa outra oficina, que era lá no morro. Falei... Depois a Júlia, minha filha, veio me lembrar, não, pai, isso ficou lá, a gente brincou vários tempos, era o nosso brinquedo. Ele virou um boneco na oficina, eles ficavam brincando com esse Rex, com 8 patas. E esse Rex eu levei ele, quando a gente começou a trabalhar, eu levei ele lá pro ensaio. Aí cheguei pra galera, olha galera, leva esse nada, senta Rex, deita, morto, e ficou, aí o pessoal achou estranho, começou, ele tinha dificuldade de manipulação. Em resumo, depois de um certo tempo, surgiu, vem cá Rex, vem, aqui ó, surgiu o Rex. O Rex é um cachorro inteligente, tem alma de gente. Ele até ensinar, quer ver? Ó? Senta, Rex. Deita e morre. Oh, meu Deus, morreu o Rex. E o Rex, quando ele começa uma música, ele gosta de tocar. Ele, na verdade, serve como roupa, ele é montado em cena. Isso daqui é um chapéu na entrada. Cadê? Vamos levantar aqui. Na entrada ele é um chapéu de um anão. Sim. Isso daqui é uma lagosta, uma coisa usada para a gente comer depois de um certo tempo, faz um churrasco. Sim. A cabeça dele é um copo, ou seja, várias possibilidades surgiram em cima do Rex. Até coloquei lá, né? Tem aqui um desenho muito legal que vocês podem ver, que tem esse cachorro, esse personagem aqui está escrito Big Lin e seu cachorro Rex. Isso aqui é um desenho do Guido na época. Uhum. Porque ele era fascinado. Todo o caderno dele tinha esses cachorrões com uma boca enorme. Hoje ele tem um pitbull adorável. Super legal. Márcio, e você começou a falar, mas queria que você, por exemplo, falasse um pouco mais sobre essa relação do inventor dessas coisas sonoras e, de repente, quando ele chega nos outros agentes dessa malha criativa, direção, demais performers e a logística também, porque tem uma coisa que a gente conversou muito, inclusive, que é a ideia. Outra coisa é como aquilo se torna útil para a cena e como ela se torna passível de ser produzida e de ser transportada para que o espetáculo tenha vida longa, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Desde o que você traz, essa resposta que você tem dos outros agentes, que não necessariamente é positiva, ou é aquela que você imaginou, e como lidar com isso, e como lidar também com a logística de um espetáculo teatral da dimensão do ovo e do cano. Olha, ao final é uma política. A coisa é política. No sentido de que na política cada político, cada personagem defende o seu lado, né? Está sempre interessado no seu grupo de seus eleitores, sua base eleitoral, etc. Porém, como deveria ser em toda política, o bem maior deve ser sempre o fim. Claro que às vezes eu tenho que sacrificar minha base, desagradá-la, mas o interesse é que a grande, né, o povo, o conjunto seja beneficiado. Então, houve embates nessa história. Um deles, por exemplo, era na hora que eu estava interessado na sonoridade. Eu queria que a sonoridade
fosse a mais interessante, que eu achava mais interessante, fosse fácil de tocar, né, que ele aparecesse, etc. Muitas vezes a cena ela exigia que a coisa diminuísse, que eu ficasse, sabe, o instrumento não pudesse ter tantas possibilidades. Em vez de falar um discurso, ele ia falar uma palavrinha, ele ia ser diminuído, ele não ia aparecer. E eu, como representante da base eleitoral, fazia questão, mas ao final as conversas iam chegando. Um exemplo, por exemplo, é esse material aqui, que ele surge na época do Rex, que é o pesquisa de garrafas. É uma garrafa plástica que ela é pressurizada, ela tem um bico de bicicleta na frente. Sim. Né, e produz uma sonoridade. Ela pode ser, se eu esvaziar ela... Estou esvaziando. Sim. Ou seja, eu posso afinar ela com a quantidade de ar. E aí eu fiz um instrumento como se fosse uma marimba, com várias notas para poder tocá-la. Eu fiz ela tradicional, coloquei ela assim, horizontal, e para tocar eu tinha que fazer assim. Eu não podia olhar para vocês, porque eu tinha que estar olhando para a nota, aquela coisa. E ali eu sempre reclamando, olha para a gente. Terminou que eu peguei esse instrumento e coloquei ele em pé. As garrafas que estavam assim, elas passaram a ficar assim. Sim. Então era uma sequência, então eu ficava olhando, mas aquele negócio ficava na frente, ainda assim não ficou bom. Até que, por final, ali eu sugeriu que eu pendurasse, como se fosse um varal de roupas. A coisa começou a se encaixar, porque a gente estava num lixão, pendurar aquilo era como se eu estivesse pendurando roupas dentro da secar. Aquilo começou a entrar de uma maneira assim incrível na cena, só que tinha um problema. Ficava balançando. A coisa, eu batia, a coisa vinha para lá, vinha para cá, e aí era difícil de tocar, e as notas, não podia ter muitas notas. Terminou que ficou com 10 notas, só as notas que eu uso para tocar a melodia. Eu tive que aprender a coisa balançando, ela vai para lá, volta para cá, etc. Então, ou seja, houve um acordo de direção, a pessoa que faz, a pessoa que toca, todo mundo entrou num acordo para o bem maior, que era fazer uma coisa interessante. E hoje eu tenho um instrumento lá, depois eu fiz parece um coliseu, cheio de nota, toco tudo lá dentro, mas é outro instrumento. Dentro do cano, dentro do ovo, ficou esse material. Isso é, por exemplo, um caminho. O outro foi o cano. Eu fiz o panzão. A ideia era fazer instrumentos com percussão em tubos, e eu queria fazer um bem grave, bem... Ele ficou com 4 metros de comprimento. 4 metros de comprimento não dava de transportar, então é aquela coisa. Para como eu vou fazer? Eu peguei e dividi ele em pedaços de 1,5 metro. Quando chegou esse 1,5 metro, pronto. Esses pedaços de cano começaram a virar material de trabalho, virou zarabatana, virou bastão, virou tudo. Tinha problema, porque eu tinha questão de afinar, eu tinha que resolver problemas. Depois, como é que junta? Como é que fica afinado? A coisa era tão precisa. Então, isso tudo foi um trabalho de solução que exigiu muito quebra. Toda hora está quebrando os canos. Então leva, a gente estava tudo feito. Tinha cano reserva, tinha pistola de ar quente, tinha forma para fazer. De uma hora para outra, quebrava um cano, a gente fazia. Então, as soluções foram sendo encontradas porque, como eu disse, o interesse é a coisa acontecer, a cena acontecer bem. E claro, aí tinha momentos em que eu também falava, não, assim também não vai dar, assim também eu não vou brincar. Tá? E aí o instrumento ficava, várias coisas aconteceram também nesse sentido. Márcio, eu assisti o Ovo e o Cano, há muitos anos atrás, né? E reassisti agora há pouco tempo. Ano passado. Né, exatamente, acho que na última vez que vocês montaram, né? Foi. E aí o fascínio se manteve para mim, né? Dessa questão toda da arquitetura e de como as coisas vão se desdobrando em outras. Ou seja, é quase uma relação caleidoscópia, né, e palíndroma, que você vê de um lado, vê de outro, aí ela tem um outro sentido, mas é a mesma coisa, aí o som muda e a cena, né? Então você fica assim, nossa, que engenharia, né, que coisa complexa ali.
Queria saber de você um pouquinho qual a sua sensação, inclusive considerando as vozes do grupo como um todo, né, em relação a potência dessas coisas sonoras para a plateia. Entende? Como impacta as coisas sonoras do De Grude na plateia, na sua percepção? Uau, eu acho que é um aliado incrível para capturar a atenção, para causar a cumplicidade. Aham. Porque a coisa mais, assim, acho mais importante do artista, o que mais ele almeja é a atenção. Eu fico para morrer se eu estou tocando, se eu estou fazendo qualquer coisa, o pessoal começa a olhar para o lado e conversar. Isso assim me desestrutura totalmente. Assim. Então, eu confesso que sou fraco nesse sentido, porque me interessa muito que as pessoas estejam atentas, porque senão não faz sentido estar ali. E o fato desses materiais inusitados estarem em cena é, como eu disse, uns aliados potentes, porque você, de alguma maneira, surpreende, porque é uma coisa rápida, mas você, opa, aquilo fez surpresa. Só que depois dessa surpresa, existe um trabalho de encantamento. Eu tenho que fazer aquele canudinho aparecer a cobra, ela tem que subir, sabe? Você não pode só chegar lá e fazer. Ou seja, esse desafio de encantar, que é a coisa de deixar a pessoa em outro lugar, que não aquele lugar comum, né, onde todo mundo concorda que aquilo é aquilo, tem que estar naquele lugar onde aquilo talvez seja aquilo. Pode até ser aquilo, quem sabe, né? Mas também pode não. Papai, então, esse lugar de encantamento, esse lugar mágico, os materiais sonoros, eles trazem, porque também, além de tudo, eles abrem possibilidade de explorar esse campo sonoro que muitas vezes não é explorado em cena. No cinema, ele é totalmente usado. No cinema, se você tirar o som de um filme, cara, que saco aquela coisa de escutar sem som, né? Porque é um universo. E no teatro, muitas vezes, a gente usa ele de uma maneira convencional, uma sonoplastia, uma música, uma trilha sonora, né? Uma coisa que acompanha, etc. Mas quando o som, ele está trazendo, ele está fazendo as coisas acontecerem, na voz em cena, ela é ali que acontece a cena. Não só o discurso verbal, mas o discurso sonoro. Esse discurso sonoro é que é o elemento de encantamento. Você fala a palavra, você vai Sim, deu uma falhadinha aqui, Márcio. Eu não sei se deu para as pessoas, eu não estou muito que no áudio, deu uma falhadinha de leve, sim. Você está me ouvindo? Ah, tá. Porque deu um Agora, probleminha. voltou. Eu fui conectar no computador. A Júlia estava mexendo tá. com o Bluetooth. Júlia, essa filhona, né? Essa sua cenógrafa, né? A cenógrafa, técnica, sem ela eu não estaria... Pronto. Maravilha, que legal. Márcio, rapidinho aqui, então, já que a gente parou, olha, tem várias mensagens falando que adorei o Rex, amo, muito bom, sinal de joia, e muito interessante os percursos, as descobertas, saudades do Márcio, você arrasa, tá? Um exemplo que o Eugênio Tadeu, da UFMG, falando que o Júlio Calvo, também da Argentina, né, tem uma proposta super legal para a gente estar também divulgando aqui, né? Um aviso do problema do áudio, que a gente percebeu. É uma coisa sonora, né? Márcio, e aí a gente está agora, faltam 5 minutos que dá aquela encerrada, certo? Opa, e eu queria, então... O Filipe entrou. Felipe, ó, fã seu, você sabe. Felipe, ó. Do Patubatê. Legal, tá. Massa. Olha só, Márcio, então, para finalizar, eu queria que você
desse uma... Por exemplo, tem muitos estudantes de artes cênicas que têm interesse, né, nessa questão da criação mesmo de coisas sonoras. Em poucas palavras, o que você poderia dizer para essas pessoas, né? Ou seja, artistas cênicos interessados em coisas sonoras, sendo mais. Fazer coisas sonoras, sabe? Uau, esse é uma... explorar esse universo, porque... colocar atenção nisso, porque é uma coisa muito simples. Sei lá, você está numa mesa, tem um copo, você começa a colocar água dentro e bater nele, esse som vai ter som ali. O que fazer com esse som, aí já é a poesia. É fácil de ver que quando você começa a colocar, você está conversando numa conversa e o copo está vazio, né? O som está grave, você vai colocando água, a coisa vai aumentando e vai ficando uma situação, a conversa vai ficando extrema, vai ficando uma coisa assim que vai acontecendo. Você aumenta a tensão só de encher um copo d'água, isso pode acontecer, assim. As ideias, acho que... Vai o copo d'água. Tá ficando vazio, inclusive. Tá ficando vazio, verdade. Então, é procurar colocar, assim como, por exemplo, a movimentação, né? Você tem a dança. A dança é outro lugar de expressão que muitas vezes ela é muito, assim, como se diz, natural, ela é o que for, é uma sonoplastia. Não há uma busca por expressar com um movimento algo mais do que só aquela expressão e a cenografia. Então, são todos lugares de expressão. Acho que, na medida que a coisa vai ser explorada, vai botando atenção naquilo, eu acho que funciona. Aí, claro, você tem dificuldades, tem técnica de aprender um determinado passo de dança, aprender um determinado coisas, procura pessoas que conheçam, sabe? Eu estou aí, o Felipe Fiuza é outro que está aí também arrebentando com instrumentos musicais e coisas de fazer som. E tem muitas pessoas procurando. Hoje é fácil encontrar na internet informações para que melhore. É uma coisa que eu acho que você falou, né? Que eu acho que talvez, em poucas palavras, também é uma relação com o tempo outra, né? Com o tempo, com a curiosidade, com a persistência. Ou seja, é um tempo dilatado junto a essa persistência e essa curiosidade que talvez permita com que a gente, de fato, explore, né, o que nos rodeia para torná-las coisas sonoras, né? Passíveis de potência em cena. Não sei, me parece que tem a ver com o que você estava falando, né? E é isso, Márcio. Hã? Sim, explorar as possibilidades. Né? Sim, que é muito incrível, muito incrível. Sim. E aí, bom, eu queria que você ficasse aí, eu só vou dar uma divulgadinha rápida antes que caia. Vamos ver se vai lá. Pronto, vou dar uma ajeitadinha aqui, que a gata passou e pronto. Então, como eu estava falando no início, hoje nós estamos no 7º encontro, né? Finalizando ele com nosso simpaticíssimo aqui, figura maravilhosa, Márcio Vieira. E no dia 30 encerramos essa primeira temporada com a Súlia Vieira e com a Kika Sena, que vai tratar de vocalidades periféricas em performance, tá bem? A Jane chegando agora, ou não chegando não, já estava aí. Giga também, um abraço. Eugênio falou boa. E é isso, gente. A gente vai encerrando por aqui. Não sei se você quer dar uma palhinha final aí, Márcio. Enquanto... O que você acha? Palhinha? A gente tem 1 minuto. 1 minuto? Nossa. Mas aí a sonoridade está ruim lá também, não está muito som. Deixa quieto. Então tá. Mas olha, Márcio, então olha, um beijão para você, foi um prazer revê-lo. Muito obrigado por ter aceitado o convite, tá? Avisando também que esses vídeos, daqui a pouco, já estão lá no canal do Vocalidade Cena, no YouTube, tá? Então a ideia também é que a gente consiga, em algum nível, contagiar mais gente, né? Com essa tua proposta e com essas pesquisas aí, tá? Aproveito aqui para deixar o pessoal falando, bom demais, obrigado, um beijão, um abraço, Márcio, parabéns, muito legal, ótimo papo, tá? Agora, imaginem o que foram nossas orientações, né?
realmente. Porque temos aquele artigo definido, né, para fazer. Sim, Eu faço sim. questão de encontrar.